seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos circuitos elétricos, na nossa série de circuitos elétricos. Então até agora nós vimos os circuitos em série e em paralelo com resistores, simplesmente com resistores. E o que nós vamos fazer agora é misturar aí esses dois tipos de associação. Por enquanto nós vamos ver circuitos com apenas uma bateria e mais para frente nós vamos colocar um pouco mais de complexidade aí aos circuitos. E a partir de hoje já vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, mas é só entender bem os conceitos aí que você vai conseguir resolver qualquer problema, certo? Bom, vai passar o nome do livro aí embaixo, de onde eu te retirei esse exercício, é o capítulo 7 do livro. Então, esse primeiro que a gente vai ver aqui é o exercício número 5. Então ele dá aqui um circuitinho e a gente pode ver claramente o que eu acabei de dizer, Nós temos uma bateria, uma associação em paralelo com uma outra associação que está em série. Então está misturado, aí estão misturados os dois tipos de arranjos, Letra A, ele pede para que seja calculada a resistência total, a resistência equivalente do circuito. Letra B, qual é a corrente que sai da fonte? A corrente I1 que ele indicou aqui qual é? E a corrente I2. E na letra C, ele pede que seja calculado a tensão aqui nesse ponto A. Tá certo? Então, dando sequência aí à letra A, nós vamos reduzir todo esse circuito a um único resistor conectado à fonte, que vai ser a nossa resistência total, a nossa resistência equivalente, que nada mais é do que a resistência que a fonte enxerga. Então, tudo isso aqui, para a fonte, é uma única resistência com o valor que nós vamos calcular agora, que é a resistência equivalente. Para começar a fazer isso, nós vamos calcular aqui o paralelo desse resistor de 10 ohms com o de 15, R1 com R2. São apenas dois resistores. Nós vimos lá que quando isso acontece, nós podemos calcular a resistência equivalente como o produto dividido pela soma. Então 10 vezes 15 sobre 10 mais 15 é igual a 6 ohms. Aqui esses dois estão em série. Apenas a resistência equivalente desse arranjo aqui é unicamente somar os dois. E eu vou ter então essa resistência de 12 ohms. Desenhando novamente o circuito, eu tenho os 6 ohms resultantes dessa equivalência aqui, em paralelo com os 12, que eram esses dois em série. Perceba então que a corrente da fonte continua sendo a mesma. Essa corrente não muda. E a corrente I1, que é a corrente aqui no topo, ela também continua a mesma. Essa resistência aqui passou a ser uma única equivalente a esse par. A corrente drenada por essa resistência, que equivale a essa daqui, continua sendo a mesma. A mesma coisa vale para o I2. A corrente continua sendo a mesma. Então, o R equivalente é o resultado dessa associação em paralelo. Novamente, dois resistores, 6 vezes 12 sobre 6 mais 12, nos dá uma resistência equivalente de 4 ohms. Então, redesenhado aqui o circuito, uma única fonte de 36 volts, conectada a um resistor de 4. Essa corrente da fonte, como eu falei, é a mesma. Então, basta aplicar a lei de Ohm nesse resistor equivalente e a gente encontra o IS. 36 é igual a 4IS, e S é igual a 9 amperes. Para calcular o I1 e o I2, nós vamos fazer aqui o divisor de corrente no circuito simplificado, aqui no circuito intermediário, já que essa corrente equivale também a essa, e essa equivale a essa. Então não há necessidade de ir para o mais complexo. Nós vamos fazer aqui pelo simplificado. Divisor de corrente aqui nesse resistor é a resistência equivalente a esse paralelo, que é a resistência de 4 ohms, dividido pela resistência em questão, que é a resistência 6, vezes a corrente total, que é a corrente da fonte. Então eu vou encontrar 6 amperes. Então essa corrente aqui é 6 amperes, corrente I1 é 6 amperes, e a corrente da fonte nós já encontramos, ela é 9 amperes. A corrente I2, sabemos que a corrente da fonte é a soma dessas duas. Aqui nesse nó elas se dividiram. Então, essa corrente é essa, mais essa. Se essa é 6, essa aqui é 9, essa outra vai me dar
3 amperes. Então, essa corrente I2 é igual a 3 amperes, certo? Então, matamos aqui também a letra B. E na letra C, ele está pedindo essa tensão no ponto A. Para calcular essa tensão no ponto A, basta a gente lembrar que aqui eu tenho o terra, é o mesmo potencial, né? E aqui eu tenho 36 volts, que é o potencial nesse ponto. É o mesmo ponto e é o mesmo ponto. Então aqui eu também tenho 36 e aqui eu também tenho 0, porque é o terra, né? O que acontece aqui no ponto A? Quando essa corrente circula, ela causa uma queda de potencial nesse resistor. Quando a corrente I2 está circulando aqui, nós temos uma queda de potencial. Então, quanto é o potencial no ponto A? É os 36 menos a queda. Então, basta eu aplicar a lei de Ohm nesse resistor aqui com I2. V3R3 vezes I2. Então, é 10 vezes 3, 30 volts. Então, eu tenho 30 volts de queda. Eu tinha 36, caiu 30. Então, aqui eu tenho 6. Certo? 6 volts é a resposta aqui do problema. Certo? Aqui no exercício número 7, ele dá alguma complicadinha, né? Porque nós temos aqui duas tensões diferentes presentes no circuito. Ele pede, então, que seja calculada essa corrente I, a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Além disso, ele pede que seja indicado aí os sentidos das correntes, né? Então nós vamos ver que o problema ele é mais, apesar de estar um pouquinho mascarado, ele é mais simples do que ele parece. Para eu calcular a corrente I2, basta eu lembrar que esse ponto aqui é o mesmo daqui. Então aqui eu também tenho 24 volts. Aqui eu também tenho 24. É o mesmo fio aqui, né? O mesmo ponto. E aqui eu tenho menos 8 volts. É a mesma tensão que eu tenho aqui, é a que eu tenho aqui. Mesma diferença de potencial, né? Então o que acontece aqui no R2? Eu conheço então a diferença de potencial aqui. A diferença de potencial é 24 menos 8, né? Ou 24 mais 8. Aqui é negativo, né? Então eu estou indo de 24 positivo para 8 negativo. A diferença é 24 mais 8. Então a diferença de potencial presente nesse resistor é 24 mais 8. Isso é igual a RI, 2 vezes I2. Então está aqui, 24 menos 8 é igual a 2 vezes I2. O I2 vai me dar 16 amperes. E ele tem um sentido, né, para baixo. Então isso aqui é 16 amperes. Ele tem um sentido para baixo, porque a corrente circula do maior potencial para o menor. Aqui o potencial é 24, aqui é menos 8. Certo? Para calcular o I3 é exatamente a mesmíssima coisa. Eu tenho o terra aqui, portanto aqui é 0. Aqui eu tenho 0 volts. E a diferença de potencial aqui é de 0 para menos 8, ou de menos 8 para 0. Então a diferença é 8. A diferença de potencial nesse resistor é 8 volts. Então 8 volts é igual a R e 3, 10 e 3. V3, R3 e 3, 0 igual a menos 8, 10 e 3, e 3 vai me dar 0,8 amperes. Então esse 3 aqui é 0,8 amperes. Ele é para cima, porque a corrente circula do maior potencial para o menor. Então, o maior potencial aqui é 0, aqui é menos 8. Certo? Apenas tomar esse cuidado aí. Também tenho a diferença de potencial no R1, é de 24 para 0. Então, 24 é R1, que é 4 vezes I1. 24 igual a 4 I1, e 1 é 6 amperes para baixo. Então, isso aqui é 6 amperes para baixo, porque, novamente, a corrente circula do mais para o menos. Certo? E, finalmente, ele pede, então, a corrente I. Para calcular a corrente I, eu tenho que analisar esse nó aqui, né? Então, nesse nó, eu tenho a corrente I2 para baixo. Essa aqui é I2. Eu tenho a corrente I1 circulando desse jeito aqui. Então, ela está saindo para o lado
desse jeito aqui. Então eu tenho I1. E a corrente I, ela circula para baixo, porque aqui é o maior potencial do circuito. Então ela está circulando para baixo. I. Lei de Kirchhoff, desculpa. Lei de Kirchhoff das correntes. O somatório das correntes que estão chegando ao nó é igual ao somatório das correntes que estão saindo do nó. Então, I é igual a I1 mais I2. Já calculamos, o I1 é 6 amperes, né? E o I2 é 16, então 6 mais 16 vai me dar 22 amperes para baixo, certo? Agora, exercício número 9, né? Ele deu um circuito aqui um pouquinho mais complicado, mas se você estiver aí consciente, né, ciente do negócio de diferença de potencial, de como se calcula um circuito equivalente, você não vai ter dificuldade nenhuma, apenas tem que prestar atenção. Ele pede então que seja calculada a corrente I nesse circuito, I1, né? I1 é a corrente que sai da fonte, I2 e I3, eu tenho aqui o I2 aqui no R2 e o I3 aqui no R3. A tensão no ponto A e a tensão no ponto B. Então, para calcular a corrente da fonte, nós vamos calcular o resistor equivalente de toda essa geringonça aqui. Certo? Então, para calcular o resistor equivalente, R5 em paralelo com R6, eles estão em paralelo, esses dois resistores, né? Esse ponto B aqui é o mesmo que esse, aqui também é o ponto B, aqui é o ponto A e aqui também é o ponto A, certo? Então, esse resistor R5 ele está conectado ao ponto B e ao terra, e o resistor R3 também está conectado ao B e ao terra. Dois pontos em comum para esses dois resistores, eles estão em paralelo, certo? Então, R5 paralelo com R3 é 6 vezes 6 sobre 6 mais 6. Eu encontro, então, 3 ohms. Esse novo resistor de 3 ohms que substitui esse paralelo está em série com esse outro de 3. Então, R2 em série com o paralelo R5 com R3 vai me dar 3 mais 3, 6 ohms. Agora nós vamos redesenhar esse circuito com essa nova condição aqui. Então, eu tenho o resistor de 3, um resistor de 6 que substituiu esses 3 resistores aqui, e ele está em paralelo com um resistor de 3, que é o R4. Né? Então, essa conexão aqui, ó, entre o R1 e a traquitana que eu substituí por um único é o ponto A. Então, continua sendo o ponto A. Tá certo? Então, esse aqui também é o ponto A. Então, esse resistor de 6, equivalente à traquitana, está entre o ponto A e o terra, e esse aqui também está entre o ponto A e o terra. Então, eles estão em paralelo. Resistor equivalente, então, é esse de 3 em série com esse paralelo. Então, 3 mais 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Isso aqui dá 2, com 3 vai me dar 5. Então, a gente redesenha esse circuito aqui com o circuito equivalente. Uma fonte de 20 com um resistor de 5 e a corrente da fonte é o mesmo I1 que a gente tinha saindo aqui. Da mesma maneira que o I2 continua sendo a corrente que estava saindo desse nó para toda essa associação. Então, continua sendo o I2. E aqui é o I4, a corrente que passa por R4. O problema não pediu, eu que chamei desse jeito aí. Tá certo? Então, continua mantendo aqui o mesmo nome das correntes, são as mesmas correntes. Lei de Ohm, então veja que essa fonte aqui, o que ela enxerga no lugar disso aqui é um único resistor 5 ohms. Para a fonte é isso aí que ela está vendo, um resistor equivalente a 5 ohms. Lei de Ohm nesse resistor, a gente encontra a corrente da fonte, 20 é igual a 5 I1, I1 é igual a 4 amperes. Então encontramos essa corrente aqui, é uma corrente de 4 amperes, e aqui eu tenho 4 amperes também. Certo? Para calcular I2, eu vou aqui recorrer a esse circuito intermediário, porque esse aqui também é equivalente a esse, né? Esse é equivalente a esse, e esse é equivalente a esse e a esse, certo? Então esse aqui também é um circuito equivalente, mas é um intermediário, não é um circuito final. E eu sei que a corrente I2 é a mesma que eu tenho aqui, já expliquei o motivo. Então eu vou aplicar um divisor de corrente, essa corrente é a corrente total, e ela vai ser aqui drenada por cada um dos resistores proporcionalmente ao valor de cada um deles.
Aí nós vimos lá a regra do divisor de corrente. Divisor de corrente nesse resistor é a corrente total dessa associação em paralelo, ou desculpe, a resistência total dessa associação em paralelo, que é o 2, certo? Então é 2, aqui está a fórmula do divisor, né? Então é a resistência total, que é 2, dividido pela resistência em questão, que é 6, vezes a corrente total que está indo para a associação, que é I1. E nós já calculamos, é 4 amperes. Então esse 2 vai dar 1,33 amperes. Então encontramos aqui 1,33 amperes. E o I3 é a corrente que circula aqui por esse resistor aqui de 6 ohms, né? Essa corrente que circula aqui. Agora veja, o I2 nós já calculamos. Chegando aqui, ele se divide entre R5 e R6. Então eu posso aplicar um divisor de corrente com I2 dessa vez. I2 e R3. Então essa resistência equivalente aqui, dessa associação em paralelo, é 3. O resistor em questão é 6 e a corrente total é I2. Fazendo a conta, eu vou encontrar um I3 de 0,66. Então, esse aqui é 0,66. E esse aqui, nós já encontramos o I2 é 1,33. Né? Esse aqui é 1,33. Agora, ele está pedindo atenção no ponto A e atenção no ponto B. Nós já sabemos que o ponto A corresponde a esse aqui também. Aqui eu tinha 20. Quanto eu tenho aqui? 20 menos a queda, né, do resistor I1. E eu tive, quando o I1 passou por esse resistor, ele causou uma queda de tensão no resistor. Então essa tensão aqui é 20 menos R1 vezes I1. Nós sabemos o I1 e sabemos o R1. Então está resolvido, né? 20 menos 3 vezes 4, VA é igual a 8 volts. Então aqui eu tenho 8 volts. O mesmo raciocínio, né, nós vamos fazer aqui no VB. Esse ponto aqui é o mesmo que eu tenho aqui. E aqui eu conheço o R3 e conheço o I3 que eu já calculei. Então basta eu aplicar a lei de Ohm nesse resistor e eu encontro a tensão nesse ponto aqui. Então V3, R3 e 3, 6 vezes 0,66 e o VB vai dar 4 volts, tá certo? Probleminha interessante aí, exige aí um pouco de atenção, né? Agora aqui no exercício número 11 ele dá um circuitão aí, né? Um circuito considerável aí. Ele pede a corrente I, I3, I9 e I8 e a tensão aqui entre os pontos A e B. Então tem todo esse circuito, corrente I9, corrente I8, corrente I3, corrente I. E o ponto A e B, não há conexão entre o ponto A e B. Então, quando ele pergunta aqui qual é a tensão A e B, nós vamos calcular a tensão que seria medida se eu colocasse aqui o multímetro entre esses dois pontos aqui, né? Seria a diferença de potencial entre esses dois pontos. É isso que ele está pedindo aí, nós vamos ter que calcular, mas seria a medida do multímetro. Tá certo? Então vamos começar por aqui reduzindo essa associação em paralelo que nós temos aqui. Nós temos R4 em paralelo com R5, em paralelo com R7 em série com R8. Tá certo? Então eu vou chamar toda essa associação aqui de Rx, porque isso vai facilitar o nosso entendimento mais para frente aí. Certo? Então, Rx é esse em paralelo com esse, em paralelo com essa série aqui. Certo? Então, Rx é 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, porque aqui dá 2 mais 6 vai dar 8, né? Mais 1 sobre 4, que é esse aqui. É o jeito lá que a gente calcula a resistência equivalente. Vou encontrar 2 ohms. Então, Rx é 2 ohms. Eu redesenhei o circuito aqui. No lugar dessa associação, eu tenho um resistor Rx que é de 2 ohms. E o resto eu mantive igual, 8. O resto está exatamente tudo igual. Então essa corrente I3 continua sendo a mesma. Essa corrente I9 continua sendo a mesma.
certo? E a corrente I continua também sendo a mesma, certo? Agora veja que esses dois estão em série e essa associação em série vai me dar 10 ohms. Esse aqui também está em série com esse e essa associação também me dá 10 ohms. Os dois resistores de 10 ohms estão em paralelo. Então eu vou chamar essa associação de RY e RY é 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. RY vai me dar 5 ohms, certo? Então eu tenho um novo circuito aqui. Então esse circuito aqui equivale a esse e equivale a esse daqui. Então eu tenho o RY, que é o resultado de toda essa parte aqui, ó, que é igual a 5, a fonte de 80 e um outro resistor de 10. Agora, para chegar no resistor equivalente, eu ainda preciso resolver essa associação em série entre R2 e RY, e essa associação está em paralelo com esse outro resistor de 10, tá certo? Esse ponto aqui, ó, esse resistor de 10 está conectado a esse ponto e a esse ponto, e esses dois em série também estão conectados ao mesmo ponto, portanto eles estão em paralelo. E aí eu encontro a resistência equivalente total. R2 em série com RY dá 10, e o R equivalente vai ser o resultado dessa associação em série em paralelo com aquela ali. Então isso aqui dá 10, então é 10 em paralelo com 10, 10 vezes 10, 10 mais 10, eu vou encontrar a resistência equivalente de 5 ohms. Então todos esses resistores aqui, associados a essa fonte, correspondem a uma única fonte associada com um resistor de 5. Lei de Ohm nesse resistor equivalente eu encontro quem? Eu encontro a corrente que está saindo da fonte. Então, E igual a R equivalente vezes I, 80 é igual a 5 vezes I, o I vai me dar 16 amperes. Então, esse I aqui, ele é igual a 16 amperes, certo? Perceba que esse resistor aqui, R1, ele é igual, né? Ele tem 10 ohms, e isso aqui também são 10 ohms, né? Então, se eu tenho a mesma resistência aqui, e essa corrente está saindo da fonte, a corrente I que eu acabei de calcular está saindo da fonte, a corrente que vai para a esquerda é a mesma da que vai para a direita, porque elas têm as mesmas resistências, né? Então, I1, eu chamei de corrente I', essa corrente que está indo para a direita aqui, é igual a I'. I' é igual à corrente da fonte dividido por 2. Então, eu tenho aqui 8 amperes. Eu tenho 8 amperes aqui e 8 amperes aqui. Tenho 8 amperes aqui e 8 amperes aqui. Certo? Esses 8 amperes, eles estão se dividindo aqui entre I3 e I9. Mas veja, a resistência nesse ramo é 10 e nesse ramo também é 10. É a mesma resistência. Então significa que o I' está se dividindo também igualmente aqui. I3 é igual a I9. E a I' é dividido por 2. Né? Então I3 é igual a I9 e a I' dividido por 2. Então é 8 dividido por 2, está me dando 4 amperes. Então essa corrente aqui é 4 amperes. E essa corrente aqui também é 4 amperes. Aqui eu tenho o I3, 4 amperes. E o I9, 4 amperes. Certo? Agora ele pede ali na letra C o I8. O I8 é a corrente que circula aqui, né? Então, para calcular o I8, eu vou fazer aqui um divisor de corrente. Veja que esse nó, né? Esse nó aqui, I3 é a soma de I8 com a corrente do 5 com a corrente do 4. Né? Então, se eu fizer um divisor de corrente aqui nessa associação em série, eu encontro quanto é o I8. É isso que está feito aqui. Rx é a resistência equivalente a tudo isso aqui. Ó. Então está aqui, Rx dividido pela resistência em questão, que é esses dois em série, onde eu tenho a circulação de I8. Então, R7 mais R8, vezes a corrente total, que é I3. Então, eu vou ter Rx, eu já calculei lá, Rx é igual a 2, dividido por R7 mais R8, que é igual a 6 mais 2, vezes 4. O I8 é igual a 1 ampere. Agora, eu encontrei
a corrente que circula, né, o I8 é 1 ampere. Então essa corrente aqui é 1 ampere. Para calcular então a diferença de potencial entre A e B, se eu aplicar a lei de Ohm nesse resistor com R8 e 8, eu encontro a tensão nesse resistor. Aplico a lei de Ohm nesse camarada aqui, eu tenho I9 e tenho a resistência, eu também encontro a tensão no B. Então é isso que está feito aqui, tensão AB, eu subtraindo uma da outra, como eu falei, né, eu encontro a diferença de potencial entre elas. Então R9 vezes 9 menos R8 vezes 8, 4 vezes 4 menos 2 vezes 1, tensão AB é 14 volts. Então se eu colocar o multímetro aqui, eu vou ler 14 volts, certo? E finalmente aqui no número 15, ele dá um circuito onde ele diz que eu tenho 9 volts aplicados aqui, menos 19 aqui, ele pede essa corrente e a tensão que eu tenho aqui nesse resistor, tá certo? No resistor R1 de 5 ohms. Então, novamente, vamos analisar as diferenças de potenciais, né? Eu tenho aqui 9 volts, aqui é o mesmo fio, né? Então, aqui eu também tenho 9 volts. Então, quem é essa tensão no resistor? É a diferença de potencial que eu tenho entre esses dois pontos. Então, eu estou indo de 9 até menos 19. Então, a diferença de potencial é 19 mais 9. Né? Então, 9 menos 19, 28 volts. Se eu colocar um multímetro aqui, eu vou ler uma diferença de potencial de 28 volts. Certo? Então, foi bem direto aí. Apenas com análise de diferença de potencial, você descobre qual é a tensão V. Para calcular a corrente I, R2 e R3 estão em série. Então, essa série vai me dar um resistor novo, um resistor que eu estou chamando de RX, um resistor de 15 ohms. Então, no lugar desses dois aqui, eu tenho um resistor de 15 ohms. A diferença de potencial aplicado aqui é 9 volts. Então, 9 é igual a R vezes I. 9 é igual a 15 vezes I. E é igual a 0,6 volts. Você vê que o problema ele tentou assustar a gente, o cara põe um potencial diferente do outro aí, duas tensões diferentes, duas fontes diferentes aí, né, com potenciais diferentes, para tentar confundir a gente aí. Mas é só analisar direitinho que você chega na resposta facilmente. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, eu vejo você no próximo vídeo.